Vamos lá? Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, vamos ler de 1 a 5. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então, Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: assim me façam os deuses de outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou e, para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Palavra de Deus. Senhor, continue conosco, continue dando as direções, continue nos instruindo neste estudo, confirma a tua vontade. É a nossa oração, como sempre, entregando tudo nas tuas mãos como está, em nome de Jesus. Amém. Tome assento. Meus irmãos, nós estamos falando da identidade da verdadeira igreja e o poder que Deus concede a esta verdadeira igreja. O poder de Deus não é para qualquer um. As promessas de Deus, elas não são para qualquer um. Deus, Ele designa para a igreja, Ele delega para a igreja, Ele promete para a igreja. Tudo o que Deus faz é para a igreja dele. Então, o poder da igreja verdadeira, porque a falsa não tem esse poder à sua disposição, ok? Nós já falamos aqui de algumas coisas sobre a identidade dessa igreja e também sobre o poder que Deus dá, coloca à disposição desta igreja que é a verdadeira, como já disse. Aqui nesta noite nós vamos começar a falar também sobre um outro poder que está à disposição da igreja e um poder que muitas vezes ele está, mas não está no nosso consciente, no sentido de consciência, de saber que isto é um poder. Quando eu olho para Elias aqui, eu escolhi essa passagem justamente para nos ajudar um pouco a entender, porque Elias, ele é um gigante até antes do zimbro, sim ou não? Um gigante, tem medo de ninguém, tem medo de nada, ele vai para o meio dos inimigos, faz desafio com eles, aí de repente ele mata os profetas, 850 ao todo, profetas de Baal, de Acera. Aí ele vai para o monte orar, cheio de fé, dizendo: não choveu há 3 anos e meio, mas vai chover. E cheio de fé, sinais desse tamanhozinho para ele é enorme. O moço volta para ele e fala: estou vendo uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Ele diz: então vai avisar lá que vai descer chuvas torrenciais. Avisa que vai cair tempestade, tamanho do sinal. Então ele é um gigante, até antes do episódio que nós lemos. O que acontece com esse gigante para ele cair de uma hora para outra? Você já observou que tem gente no nosso meio que são gigantes, mas de uma hora para outra cai? Pregam a palavra, e eu falo isso debaixo do sangue de Jesus, porque todos nós estamos sujeitos a quedas e fraquezas e temos que vigiar triplicados. Mas é um gigante na palavra, é um gigante na ação, daqui um pouco não quer nem pregar mais. Daqui um pouco não quer estar em evidência no sentido de pegar uma oportunidade e tal, mas aí aqueles gigantes que eram cheios do Espírito Santo, que profetizava, saiu no meio do povo, falava com autoridade, agora está com medo. Já notaram isso? Ou não?
Vocês estão aqui? Vocês já notaram isso ou não? O que acontece? Por que aquele que defendia com tanta aplicação, veemência, a fé, mas agora está fugindo dela? Agora quer morrer? Como assim? A pessoa aceitava qualquer desafio, qualquer coisa e bora ver, vamos lá, deixa comigo. É isso que está acontecendo com Elias. Ele recebe uma ameaça de Jezabel e ele agora fica com medo. Mas ele tinha medo antes? Por que agora ele fica com medo? Ele andava com o moço e ensinava o moço a ser homem de Deus. Agora ele vai deixar o moço. Ele não tinha medo, mas agora tem. E aí ele vai para debaixo do zimbro e faz algo absurdo do ponto de vista de quem a gente sabe que era Elias daqui um pouquinho, antes disso tudo. E ele fala: Senhor, tira a minha vida. Fala, mas estava enfrentando todo mundo. Tira a minha vida, eu não quero mais viver. Não sou melhor que meus pais. Por que ele fala, não sou melhor do que meus pais? Certamente havia alguma coisa na cabeça dele a respeito do assunto, sim ou não? Ele não precisava de citar isso, só falar que não queria viver. Certamente Elias quis fazer uma obra maior que seus pais. E ele queria mostrar que tinha isso, de uma maneira pura ou não, mas não é isso que nós estamos tratando. Eu imagino que era pura. Só que isso, Maciel, já não está mais em evidência para ele, porque ele vê algo forte diante dele. E ele disse: não, não sou melhor que meus pais. Não consigo. Tira a minha vida. Por quê? Porque ele vai deixar Elias, ele vai deixar morrer nele o que sustentava tudo que ele tinha. Uma coisa só morreu em Elias, o que sustentava tudo que ele fazia, Irandir. Tem coisas na nossa vida que elas são, ou ela é, no caso ela é o sustentáculo. É o que nos sustenta, é a coluna. E se essa coisa na nossa vida, que é a coluna, abala, o gigante cai. A fé cai, as forças vão. É a mesma pessoa, mas agora sem força. Tem o mesmo Deus, mas agora sem força. Poderia ter a mesma ousadia, mas agora não tem mais. Vocês estão prestando atenção? Vocês estão entendendo o raciocínio? É a mesma coisa, só que agora fraco. E tinha a mesma coisa, mas era forte. Está entendendo ou não? O que morre em Elias? O sonho que ele tinha. O sonho de Elias era a conversão de Jezabel. Ele queria Acabe convertido também, mas a principal pessoa do sonho de Elias era a conversão de Jezabel. E quem vai ameaçar ele? Quem ele esperava que convertesse com tudo que Deus fez. E quando ele vê que isso não vai acontecer, ele considera que a obra dele não foi nada. Está entendendo ou não? Você está entendendo a sua história dentro disso? Ele considera que não valeu nada uma obra gigante que ele fez. Ele abalou uma nação inteira com a fé dele. Ele fez uma nação dizer: só o Senhor é Deus. Ele fez uma nação parar de cochear em dois pensamentos. Se você ler 1 Reis 18, você vai ver tudo isso. Mas agora, para ele, isso é nada, porque o sonho dele é que Jezabel se convertesse. E quando o sonho morre,
Cuidado, porque tudo pode morrer junto. Você está entendendo? Tem pessoas que o sonho é ser pregador. Vai uma vez pregar e tem alguma coisa acontece que não é o que esperava e se decepciona, perde tudo se não souber lidar com isso. Eu acho que Deus não tem esse negócio para mim mais não. Para de orar, para de jejuar, para de se consagrar. Porque o sonho era ser pregador, não deu certo. O sonho era passar no vestibular. Mas como não deu certo a primeira vez, tem gente que nunca mais presta vestibular. E diz, a minha vida não é para essas coisas. O sonho era passar na OAB, mas como não passou na primeira, ou tentou a segunda e não deu certo, não vai mais. E deixa passar. Fez uma faculdade toda, venceu as mensalidades, as despesas enormes, o sacrifício das provas, mas só que agora, para ela, isso foi nada, porque não passou no sonho da OAB. Estão entendendo ou não? Deus nos deu um poder chamado sonho. Não perca esse poder. O sonho é combustível para os nossos pés. O sonho é a esperança que Deus planta em nós e que nos faz levantar todo dia e batalhar novamente. Você já observou que Deus é um plantador de sonhos? A gente lê a Bíblia e diz assim: se você crê em mim, confessar seus pecados, eu te perdoo e ainda te levo para o céu. Plantou um sonho. Ou não é? Sua mente está aqui? Aí você vai andando com Deus e ele levanta um profeta: eis que quero te usar assim, assim, vou fazer assim, assim. Sim ou não? Quem tem promessas nesse caso assim? O que Deus fez? Plantou sonhos. Aí tem hora que a gente está meio baqueando, Deus usa um profeta e diz: não vacile teu pé, levanta a tua cabeça, não estou te falando que isso e aquilo vai acontecer. Aí você levanta de novo, porque Deus plantou o sonho e renovou o sonho. Deus é um plantador de sonhos. Só que Deus não planta ilusões, Ele planta sonhos. Tudo que Deus fala é o que Ele quer fazer. O que Ele espera de você é que você se levante, coloque expectativa de vitória e não pare de sonhar e continue trabalhando para que isso se cumpra. Por que Elias vai para uma pré-depressão? Porque ele vai abandonando o caminho daquilo que é uma altura para a vida. No caminho que Elias estava indo, ele era um gigante e é só crescer. Sim ou não? Mas como ele não viu o sonho dele sendo realizado, ele vai desistir. Não desista daquilo que Deus colocou em você como um sonho. Meus irmãos, é impossível nós vivermos a nossa vida se os sonhos morrerem. Eu vou dizer uma coisa meio atrevido aqui. É melhor você viver sonhando com o que não vai acontecer do que viver sem sonhar alguma coisa. Sim ou não? É melhor você acreditar no que não vai acontecer e viver, porque isso vai te levantar todos os dias, do que você matar tudo. Eu acho que Deus está falando com você, porque comigo está. Mas essa questão, ela é bíblica e ela é científica, porque nós estamos falando do poder que Deus dá e do ponto de vista científico, da ciência. A neurociência explora um misterioso território.
Sonhar pode transformar-se em um motor para a criatividade e a elaboração de emoções. Você escutou? Sonhos são importantes para a saúde física e mental. Além da psicologia e da psicanálise, a neurobiologia tem se dedicado ao estudo desse tema, porque é maravilhoso. Os sonhos sempre foram objeto de interesse e registro da humanidade, seja do ponto de vista histórico-cultural, da subjetividade humana, seja quanto aos seus aspectos neurobiológicos. Os sonhos são importantes e ainda há muito na ciência do que se estudar a respeito do assunto. Mas o que já estudaram, as conclusões que chegaram, me levam a olhar para a Bíblia e admirar mais ainda esse Deus que me dá sonhos. Glória a Jesus. Realmente, nós vamos falar um pouquinho sobre o ponto de vista científico. Realmente tem muita gente dando atenção a este tema. É para levar os sonhos a sério. Desde a antiguidade, nos primórdios da civilização, há evidências de que os humanos não se interessam pelos sonhos como os levam a sério. Não só se interessam, como os levam a sério. Foi objeto de interesse e de registro no Egito e na Mesopotâmia. Relatos de sonhos estão presentes na Ilíada e na Odisseia de Homero. Na Grécia Antiga, entre os filósofos Sócrates, Platão, Aristóteles e Xenófanes, os sonhos dos profetas têm significado especial também na Bíblia e no Corão. Galeno, 130-200, médico e pesquisador romano, dedicou-se a pesquisar as alterações corpóreas, temperatura, frequência cardíaca, respiração, durante o sonho. No século XIX, Charles Darwin afirmou que pelo menos aves e mamíferos sonham, conceito ainda válido. E no século XX, objeto da psicanálise de Freud e Jung, isso também foi afirmado. Você já viu que não tem uns cachorrinhos que sonham? Você está sonhando, aleluia. Se até os animais sonham, e nós, irmãos, temos que sonhar? Atualmente, além da psicologia e da psicanálise, a neurobiologia tem se debruçado sobre os sonhos, seja do ponto de vista histórico-cultural, da subjetividade humana, seja quanto aos seus aspectos neurobiológicos, como já disse acima. Os sonhos são importantes. É chamada a atenção desde a antiguidade. Os sonhos têm algum poder sobre a vida das pessoas? Pergunta. Para os povos antigos, os sonhos tinham um poder divinatório e, por isso, serviam para guiar as suas vidas e as tomadas de decisões. Para Freud, que é o pai da psicanálise, para Freud, os sonhos tiveram o poder de contribuir para a compreensão do funcionamento mental, do psiquismo humano e para a descoberta do inconsciente e para o entendimento e o tratamento de neuroses. Sabia que todos nós temos neuroses, né? Só que não as crônicas. Para a psicanálise, os sonhos têm o poder de revelar parte do mundo interno de que somos, de nossos desejos e medos. Mais recentemente, neurocientistas têm se debruçado sobre a temática dos sonhos, resgatando os conceitos freudianos. Quando a gente fala Freud, fala Jung, fala esses camaradas todos, tem as refutações, tem um punhado de coisa, tem briga da ciência, mas nós estamos só citando para você ver o quanto é importante a questão dos sonhos. Não é só uma questão de Bíblia, é uma questão de humanidade, está em nós, ok? Estou falando aqui, não vou entrar em questões de discussões científicas. Os sonhos são desejos, fobias ou avisos? Ou tudo isso? Os sonhos são uma atividade mental e pensamento durante o sono. A teoria freudiana do sonho
indica que os sonhos são formados por restos diurnos, ou seja, fragmentos de memórias vividas durante o dia, combinados a desejos reprimidos, recalcados e, por isso, inconscientes. Nós vamos falar do sonho quando a gente dorme, para falar dos sonhos acordados, ok? E é por aí que a gente vai entender os demais. As novas descobertas da neurociência confirmam a teoria freudiana. Sabe-se, desde a psicanálise, que o mundo interno não é isolado do externo. O dentro e o fora dialogam continuamente. Por isso, o enredo dos sonhos reflete não só a estrutura da personalidade, quanto o contexto em que se vive, podendo expressar desejos, medos e fobias. Agradáveis ou desagradáveis, os sonhos são caracterizados por uma mistura de emoções. Já viu quando a pessoa pensa numa coisa o dia inteiro e chega de noite e sonha com aquilo? Por exemplo, quando eu trabalhava no Bradesco, que eu fazia as operações especiais, operações disso, operação daquilo, crédito pessoal, financiamento de mais não sei o que, e era muita coisa e eu fazia sozinho. Então, era o dia todo trabalhando naquilo e ainda deixava serviço para o outro dia, porque era muita coisa. E aí, eu, muitas vezes, sonhava atendendo cliente e acordava entregando o contrato, em pé, no meio do quarto, entregando o contrato de financiamento. Porque você viveu aquilo o dia todo. Já viu o camarada que joga bola, que é viciado demais? Marcelo Machado. Cadê o Marcelo Machado? Está aqui não? Como Deus é bom, né? Aí, já viu o camarada que joga bola demais? Chega de noite e fica dando bicudo na parede. Sim ou não? Você já deu bicudo na parede? Gente do céu, eu já dei um chute na parede uma vez que quase quebrei o dedão do pé. A bola veio rolando para mim. Ah, para quê? Só que eu vi que eu estava dormindo na hora que deu um estralo no dedão. Então, depende daquilo que você está vivendo demais, você vai sonhar à noite, porque isso acontece por outros fatores. Então, irmãos, às vezes o sonho é confuso, às vezes é claro, então tem uma diversidade de sonhos. Nós vamos chegar aqui a algumas coisas para a gente alinhar aqui. Se todo sonho, todos os dias, e isso é provado, a gente vai falar também, que nós sonhamos todos os dias. Nós temos cerca de 20 a 30 sonhos por noite. E, na maioria das vezes, não lembramos sequer de um. Mas nós sonhamos. Qual que é o mistério disso? Enquanto há sonho, há vida. Se todos os dias sonhamos, o que ocorre com quem nunca se lembra do que sonhou? A falta de higiene do sono, preste atenção nisso. O excesso de tecnologia no quarto e na cama. A insônia, a indústria da saúde do sono medicalizado, induzido. A vida sempre corrida, o despertar forçadamente, que é o caso do despertador. Eu conheço umas pessoas aí que tem que pôr 5 despertador. E olha lá. E eu conheço outros que é aqueles que quer acordar lerdamente. Pergunta, pastor, quem quer acordar lerdamente? Aquele que põe soneca. Aí, frim-frão. Aí, mas vai ter outra soneca. Aí, frim-frão, outra soneca. Não dorme e nem acorda, irmão. Prejudica tudo. Põe só um miserável. Perdão. Põe um barulho lá, destruindo o prédio, dando um terremoto, um leão rugindo e acorda logo. Para com isso, você está acabando com a sua saúde. São algumas características da sociedade e parte do mal-estar da civilização contemporânea, sem contar a banalização com que tratamos a vida interior e também os sonhos. Dormir e sonhar parecem não ser importantes. Tire as tecnologias do quarto. Nunca coloque televisão no quarto, viu? Isso aqui é prejudicialíssimo. Tire as tecnologias do quarto, o celular, tudo,
pesquise sobre como fazer uma higiene para o sono, dedique-se à meditação antes de dormir ou de acordar. Quando ele está falando para dedique-se à meditação, o que a gente faz? Vai orar. Vai orar, não é ficar no celular, não. O celular tira o sono, além de prejudicar as vistas e muito. Então, não põe celular para carregar no quarto, é outra coisa que faz mal demais para a saúde, etc. Além dos riscos. Então, livra-se do lixo do quarto. O quarto é o lugar de dormir. Dormir em paz. Tira as luzes do quarto. Tira as luzes das janelas, dos aparelhos. Tudo isso prejudica o sono. Está gostando, não? Parece que eu vi alguém olhando para o quarto assim, tudo aceso. Tira o lixo, fica para o seu irmão do seu lado, tira o lixo. Tudo isso aqui, e nós vamos falar um pouquinho aqui. Os sonhos na Bíblia. Na Bíblia tem pessoas que sonham? Sim. Alguns citados aqui. Os sonhos relatados no Antigo Testamento envolvem instruções e revelações espirituais. Vejamos alguns deles. Jacó, quando ele sonhou com a escada, os anjos, etc. Também o Gênesis 28 e também 31:11. José, os sonhos de José, José o sonhador, Gênesis 37, e segue-se a realização de tudo. Nabucodonosor, capítulo 2 de Daniel, capítulo 7, Deus vai trazer revelações tremendas, no sonho. E aí Joel 2:28 no Antigo Testamento, além de tantas outras passagens, fala que os velhos sonharão sonhos no derramar do Espírito Santo. Amém? Outros trechos como Números 12:6, Jó 33:14. Olha o que Jó 33:14-15 diz, DCM. Jó 33:14-15. Abre a Bíblia nessa passagem, por favor, meus irmãos. Abram as vossas Bíblias. Quem ama a Bíblia? Quem lê a Bíblia? Quem lê a Bíblia em casa? Porque tem uns com a glória a Deus que só lê na igreja e não é. Versículo 14. Antes Deus fala 1 e 2 vezes, porém ninguém atenta para isso. Em sonho ou em visão noturna, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama. Deus fala. O Espírito de Deus instrui os seus servos enquanto dormem. Amém? E depois nós vamos ver sobre o sono zen, que é ali no profundo sono que Jó está falando, no profundo sono, é lá que Deus fala. Mas aí vamos falar sobre isso daqui a pouco. No Novo Testamento, temos o sonho de José, que é o pai, quase pai de Jesus, porque Jesus, o pai dele é Deus, nasceu por obra do Espírito Santo, mas José é o pai que cuida. E José tem sonhos, e José é avisado, sobre quando Maria está grávida, tem um sonho, o anjo fala para ele, o que está lá no ventre de Maria é obra do Espírito Santo. Aí outro momento, Deus fala em sonho para José, vai para o Egito e foge. Imaginou, por que Deus manda a gente fugir? Se Ele tem poder de proteger? É que os planos e direções de Deus estão mais altos que qualquer imaginação. Amém? Outra coisa, os sonhos dos magos, Os magos tiveram um sonho no capítulo 2 de Mateus, e eles agora são dirigidos para até onde está Jesus. O sonho da esposa de Pilatos, se foi espiritual ou não, se foi de Deus ou não, é uma guerra que eles brigam aqui, mas é um sonho que revelou a inocência do homem chamado Jesus no conceito dela. É uma declaração da utilidade e da questão profética dos sonhos, que está lá em Joel 2:28, está em Atos 2:17.
Pedro falou, ó, o Espírito Santo está caindo sobre nós, os jovens terão visões, os velhos sonharão sonhos. Aleluia, glória a Deus. Amém ou não? Então, tanto na história de antiguidade e atualidade, tanto na ciência e na Bíblia Sagrada, o poder dos sonhos, ok? E o sonho tem poder de entristecer e alegrar. Tem pessoas que não sabem interpretar e também tem tantas coisas outras que acontecem. Mas vamos lá. Os sonhos nos estudos científicos, segundo a enciclopédia de Champlin. Quem tem a enciclopédia de Champlin, eu tenho Antigo e Novo Testamento, são 7, 6, 13 livros desse tamanho. O Champlin tem que ser lido com cuidado, porque ele é universalista e ele tem umas coisas lá meio esotéricas. Então, é um material muito bom, se você tiver equilíbrio para ler, tem muita coisa boa e recheada nas enciclopédias de Champlin, inclusive as de filosofia. Vamos lá, mas isso aí é outro assunto. Mas é bom sempre colocar aí um parêntese, né? Mas o que está escrito lá? É impossível exagerarmos a importância dos sonhos em relação ao desenvolvimento da psicoterapia. Freud experimentou a hipnose, mas descobriu muitas armadilhas e inexatidões nas análises restantes da mesma. E terminou encarando os sonhos como a estrada real que leva à mente inconsciente. Isso aqui é muito profundo. Lembrando que o discípulo de Freud, que foi o Jung, ele vai pegar o que Freud vai abandonar com relação à hipnose. Hipnose, irmãos, é coisa que Deus não está nisso. Mas vamos brigar isso depois. Em seus estudos, ele descobriu os sonhos psíquicos e os sonhos compartilhados, caso de Freud. E principalmente através destes estudos, veio a crer na validade e naturalidade dos fenômenos psíquicos. Jung fez experiências idênticas e, embora tivesse chegado a conclusões diferentes das de Freud, quanto ao sentido dos sonhos, usou extensivamente os sonhos em seus estudos e análises de pacientes. Quando Freud publicou o seu livro, o nome do livro é A Interpretação dos Sonhos, em 1900, foi ali que se deu o início dos estudos científicos sobre os sonhos. Muita coisa, porém, tem acontecido desde então. Muitos cientistas têm voltado a atenção para os sonhos. Os pontos a seguir descrevem algumas coisas descobertas. E é aqui que eu quero chegar. É claro, irmãos, que tem uma infinidade de coisas, mas eu quero só refinar aqui, refilar para nós, para a gente falar de continuar sonhando aquilo que Deus tem conosco. E olha, sonhar vale a pena para qualquer um, até para o ateu. É algo saudável para todos. Vira para o seu vizinho e fala, nunca pare de sonhar. Fala para outro. Tem gente que não fala para ninguém, nem para um e nem para outro. Meu Deus do céu. Eu acho que o sonho morreu. Já viu quando a gente sonha que a gente é animado para fazer qualquer coisa? Você está sonhando nesse aspecto que estamos falando, está animado. Vamos fazer pudim, vamos. Vamos jogar queimada, vamos. Vamos brincar salvo-bandeira, você sabe o que é isso? Vamos, a pessoa está animada, porque ela está sonhando, então ela tem combustível. Vamos às descobertas. A descoberta de que os olhos da pessoa entram em uma fase de movimentos rápidos durante os sonhos, em contraste com os momentos sem sonhos. Tem ajudado os pesquisadores a capturarem muitos sonhos, despertando a pessoa no meio de um sonho, no momento que os olhinhos estão tremendo, falei, estou sonhando, estava sonhando. Já viu a criancinha? Quando ela está no braço da mamãe,
Está normal, está quietinha de repente. Aí você olha assim, está sonhando. Ai, que coisa linda. Não é assim? E realmente isso aqui é. E essa questão foi descoberta na Universidade de Chicago em 1953. Segundo, essa descoberta possibilitou saber o número e a frequência dos sonhos. Sabe-se agora que a pessoa comum tem entre 20 e 30 sonhos por noite, embora bem poucos sejam lembrados e com frequência nenhum. Por que tem sonhos se a gente não lembra? Já parou para pensar nisso? Aí vem uma das pesquisas que eu não citei aqui, que eu estou lembrando, que uma das descobertas na pesquisa, porque eles colocaram pessoas e foram trabalhando com elas e fazendo essas investigações. Descobriu-se que quando a pessoa para de sonhar, passa pouco tempo e ela morre. Quando a pessoa para de sonhar, passa pouco tempo, ela morre. Nós sonhamos, isso aqui está na frente, depois eu falo. Qual a conclusão que eu chego nessa conclusão científica? Parou de sonhar, passa pouco tempo, morre. Deus nos deu vida para sonhar. Sonhar faz parte da vida. E eu digo que qualquer pessoa lúcida, normal, sonha. Qualquer pessoa lúcida, normal, sonha. Agora, imagine nós sonhando os sonhos de Deus, os propósitos de Deus. Outra coisa, vamos lá. Alguns sonhos têm lugar, até onde que eu vi, 30 por noite, tá. Alguns sonhos têm lugar quando não há movimentos rápidos dos olhos, mas usualmente nesse estado, a conceitualização está tendo lugar sem quaisquer imagens visuais. O cérebro nunca descansa. Por isso você tem que tirar as luzes do quarto, porque ele fica sintonizado com aquela luz, mesmo com seus olhos fechados. Os sonhos ocorrem em ciclos. A noite é dividida em uma série de ciclos, de 4 a 6 na noite. Cerca de 90 minutos cada. Os sonhos ocorrem em uma porção do fim de cada um desses ciclos, começando com a duração de cerca de apenas 10 minutos, mas aumentando em duração à medida em que a noite progride. Nada menos de 2 horas podem ser gastas em sonhos a cada noite. A pessoa comum, portanto, passa cerca de 5 anos sonhando durante a sua vida terrena. 5 anos, para nos alimentar, para nos dar esperanças, para nos fortalecer, para nos dar um fim, um propósito. 5, todas as pessoas sonham, embora nem todas possam lembrar seus sonhos depois que acordam. 6, os sonhos, ao passar a pessoa de um ciclo para outro, geralmente reiteram os mesmos temas, embora possa haver modificações nas imagens e símbolos empregados. Já viu? É raro a gente falar, nossa, essa noite eu tive 3 sonhos diferentes. Mas se você observar, na maioria deles, há uma ligação de um com o outro sonho, que está falando a mesma coisa. Mas depois a gente fala sobre questão de interpretação de sonhos também. Os sonhos, embora variando em sua simbologia, reaparecem nas noites seguintes. Parece que a função principal é a solução de problemas, mas os sonhos também dissipam emoções prejudiciais, ou pelo menos ajudam-nos a solucionar problemas difíceis, permitindo-nos ajustarmos às circunstâncias que não podemos alterar. Já notou que você muitas vezes dorme preocupado e acorda descansado? Custa dormir às vezes, e depois que dorme, acorda, parece que resolveu o negócio, mas não resolveu. É um mistério ou não é?
Ó, outra coisa, 9. Os sonhos podem, aliás, é o 8, perdão. 8. Os sonhos psíquicos são uma realidade e representam fenômenos dessa espécie que podem ser repetidos. Os sonhos compartilhados por duas pessoas são bastante comuns. 9. Os sonhos podem ser influenciados pela hipnose ou telepatia, e aí é uma outra coisa que a gente não aprova. 10. Todas as pessoas têm sonhos com imagens coloridas, embora talvez não se lembrem do fato. Isso só não ocorre com as pessoas cegas de nascença ou cuja visão não possa distinguir as cores. Mas mesmo assim, tem algumas dessas pessoas que conseguem ter sonhos coloridos, mesmo sendo cegas. E aí vem o mistério da fé, né? Por razões misteriosas e desconhecidas, a menos que a alma se faça presente nesses sonhos de alguma maneira. 11. Sonhar parece ser uma necessidade tão grande quanto comer e beber. E aqui vem a questão de quem para de sonhar, morre. Parou de comer e beber, morre. Visto que a privação dos sonhos pode resultar em drásticas consequências, até mesmo na morte, conforme se tem verificado com estudos feitos em animais e em casos de desordens psíquicas, ou caso de seres humanos. Os sonhos lúcidos. Nestes sonhos, a pessoa sabe que está sonhando. Quem aqui já passou por isso? Eu já. Eu acordo no sonho. Eu estou sonhando. Aí vem assim, agora eu posso fazer o que eu quiser, eu estou sonhando. Quem já acordou no sonho? Sonhou que estava sonhando. E tem uns sonhos que parecem o filme lá do Leonardo DiCaprio, A Origem. Não tem um sonho esquisito? Você entra no sonho, sai do sonho, estou sonhando, o outro entra, o que está fazendo aqui? E vai uma confusão. Mas isso acontece. Ok? Agora vamos para... Gostaram das curiosidades? Agora vamos para os sonhos espirituais. Já podemos verificar que muitas culturas têm acreditado nos sonhos como um modo de comunicação e ajudas espirituais ou divinas. Agora, irmãos, quando o texto lá que nós citamos aqui, em Joel 2:28, Atos 2:17, os jovens terão visões e os velhos sonharão sonhos. Quando o texto diz que os velhos sonharão sonhos, significa que eles chegarão nessa fase da vida não olhando apenas para as lentes do retrovisor, mas olhando para frente com novos sonhos e novos desafios. A Escritura fala de Caleb, que com 85 anos chega para a terra prometida e diz: estou mais forte do que antes. Estou mais forte do que quando saí lá do Egito. Aleluia. Os sonhos de Deus fortalecem-nos. Os sonhos de Deus renovam as nossas juntas. Os sonhos de Deus nos faz coisas tremendas. E quando eu digo sonhos de Deus, não estou dizendo só os espirituais. Estou dizendo o sonho que Deus colocou nos seres humanos. A gente olha para a irmã Sebastiana, com quantos aninhos, irmã Sebastiana? 8,6. 86 anos. Tem umas crianças aqui que não tem coragem de ir em Goiânia comprar picolé. A irmã Sebastiana vai lá e compra roupa para revender. O sonho dela é fazer, é viver, é fazer, é viver, é ir, é comprar, é negociar. Eu estou bem, graças a Deus. Porque a idade, ela não está na identidade, a idade está aqui, ó. Gostou ou não? Tem uns meninos aí, umas meninas, que é de granja. Sabe o que é as coisas de granja? Não consegue fazer metade das coisas que a irmã Sebastiana faz. Lembrei do Laércio aqui, questão de viagem.
E a Leticinha casou hoje. No civil, no civil. O Pedro, mas a Letícia casou também. Sábado passado, no civil. Aí, irmão, o Laércio, glória a Deus, né? O Laércio falou glória a Deus. Aí tem umas, não dou conta. Não consigo. As irmãs, antigamente, é igual umas tantas que tem aqui, forte. Levantar às 5 da manhã. O café já estava pronto, o pão de queijo, o biscoito. Sim ou não? As de hoje levanta 10 horas da manhã. Toma o café 11 e almoça 3 da tarde e diz que não tem tempo. Não tem umas de hoje assim? Aqui não. Tem. É uma preguiça. Uma coisa é a pessoa que está enferma, impossibilitada. Mas, irmão, tem umas pessoas, você vai acordar, você vai chegar lá e falar assim, ô Trifena, já é meio-dia, e daí? Se fosse a Vilcelene, a mãe, Fema, vem cá. Não, ô Sara Rubens, cadê a Sara Rubens? Está escalada. Meu filho, tem uns pais aí que é diferente. Fala não, vira as costas e volta aqui. E se bater o pé? Pais fracos, filhos fracos. Pais fortes, filhos fortes. E aí, quando está dessa idade, parece que está odiando a gente. Depois que cresce, agradece, abraça e beija. Está gostando do estudo? Tem que pôr esse povo para sonhar, para fazer alguma coisa, para agir. Eu lembro da minha mãezinha que falava assim, agitora. Eu sei lá o que é agitora. Eu sei que era para fazer alguma coisa. Agitora. Vai embora. Levanta, menino. Aí, você ia andar, já viu aqueles camaradas que andam de chinela? Zip, zip, zip. Ele não dá conta de levantar o pé com a chinela. Meu filho, arrasta o pé perto da minha mãe quando ela estava viva, graças a Deus, estava viva com Jesus, né? Meu filho, arrastou a chinela, ela pega a chinela. Levanta o pé. Sim. Agora os pais têm medo de ensinar as crianças a ser gente? Ou não? Pastor, o senhor é mau. Não, eu aprendi desse jeito e virei gente. E não fiquei traumatizado. Porque hoje é tudo trauma. Nossa, você vai traumatizar o menino. Não diga não para a criança. E a Bíblia diz, fala sim, sim, não, não. Pode, pode, não pode, não pode. Vai, fica, fica. Não, você não vai, não, você vai ficar. Não, você vai ficar. Tá bom, você vai. Toma jeito, gente. Se convenceu uma vez, adiós, hasta la vista. Acabou. E nós era assim, ó. Se insistir, fala agora que não vai. Ainda fazia Se o senhor, o quê? O que vai acontecer? Não, nada não. Uai. Nós temos que trabalhar
as pessoas, queridos, para serem gente que enfrenta desafios, que sabe ouvir não, que sabe ouvir sim, que levanta a cabeça, que não desiste. A gente não forma delinquente dentro de casa, a gente forma guerreiros dentro de casa. Então aqui Deus está falando que até os velhos vão sonhar sonhos, vão ter coisa para fazer olhando para frente. Porque Deus derrama do Espírito, está escutando? Está prestando atenção? Aí vem aquela questão de sonhos e ilusões. Vamos lá em Isaías 29, 8. Pega aí, DCM. Isaías 29, 8. Abram as Bíblias. Glória a Deus. Isaías 29, versículo 8. O que a gente vai encontrar nesse versículo? Será também como o faminto que sonha. E ele sonha o quê? Sonha que está a comer, porém acordado sente-se vazio. Ou como sedento, que sonha que está a beber, porém acordando, eis que ainda desfalecido se acha, sequioso se acha, em outra versão. E a sua alma com sede. Assim será toda a multidão das nações que pelejarem contra o monte Sião. Os que se afastam de Deus não têm sonhos de verdade, têm ilusões. Sonha que é uma coisa, acorda, é outra. Eu lembro de uma mensagem que Deus nos deu aqui, há uns 20 anos atrás. Sonhos ou ilusão? Tem coisa que a pessoa traz para si uma ilusão. Ela anda atrás da ilusão. Qual que é o resultado de uma ilusão? A mentira. A fantasia. Vive se iludindo, fazendo o que é para a ilusão, colheita, fantasia, aquilo que não existe. Agora sonha os sonhos de Deus. O que poderíamos chamar de sonhos de Deus? O que a Bíblia aprova. Tudo que é justo, honesto, amável, de boa fama, que tem virtude, traz louvor, nisso pensai. 4:8 de Filipenses. Tudo que a palavra diz não, é ilusão, se você insistir. E o que a palavra diz sim, é sonho. Trabalha para isso. A Bíblia diz que nós devemos buscar os melhores dons, sim ou não? Se a palavra diz, é um projeto, é um sonho. Então, sonha em ter e ser usado com dons maiores, melhores. A Bíblia diz que quem segue a paz e a santificação vai ver o Senhor. Então, trabalha isso sonhando em ver o Senhor. E se você sonha, tem que ser seguindo paz e santificação. Está olhando para frente? Nós temos que, por exemplo, a mulher do fluxo de sangue, ela só tinha cura em Deus. Ninguém conseguia curá-la. Então, por mais que ela perseguiu algo, que qualquer que está enfermo persegue, um médico, na época chamavam de curandeiro, onde tivesse uma esperança para ela, ela iria. Ela foi até, mas para ela isso foi uma ilusão, porque não tinha cura para o problema dela. Mas quando ela foi para Deus, aí ela sonhou um sonho verdadeiro. Porque em Jesus encontra-se qualquer cura. Tem gente, preste atenção, por favor, traga a mente para cá, não conversa agora não. Isso é para você, porque eu já aprendi isso aqui. O para mim eu já recebi. Agora eu quero que você receba, em nome de Jesus Cristo. Quando você tem uma enfermidade e acredita que não tem cura, o que você está fazendo? Você está indo para debaixo do zimbro. O Elias só foi para debaixo do zimbro porque ele viu que não tinha cura para Jezabel. Deus tem que levantar ele, alimentar ele, porque ele é fiel. Ele está andando com Deus, ele não pecou, só que ele desistiu. E tem gente que está nessa situação.
Não pecou, mas desistiu. Não pecou, mas desistiu do casamento. Desistiu de acreditar que Deus vai mudar o marido, que Deus vai libertar o marido. Desistiu de acreditar que Deus vai mudar a esposa, que vai libertar a esposa. Desistiu de acreditar que Deus ainda convence até o mais vil pecador a mudar. E aí, desistindo, os seus pés não vão caminhar para a vitória. Ou seja, você não vai fazer aquilo que se deve fazer para que a cura aconteça, para que o milagre aconteça. Essa mulher do fluxo de sangue de Marcos 5, ela sonhou um novo sonho. O primeiro dela era como ilusão, porque não havia cura. Mas agora ela sonhou um sonho que Jesus estava nele. E o sonho que Jesus está nele tem cura, tem libertação, tem mudança, tem o impossível acontecer. Você consegue dar glória a Deus por isso? Ou você já está morto no sonho? Não reage não, fica quietinho mesmo. Porque eu estou falando algo para levantar você, para curar você, para libertar sua cabeça, para libertar seu coração, para mudar a sua situação. Porque o Deus que nós servimos está dizendo: sonha com o que eu prometo, porque o que eu prometo é para acontecer. A ciência prova que se eu parar de sonhar eu morro. Se eu olhar para a Bíblia, eu vejo as pessoas que pararam de sonhar e elas entraram em parafusos terríveis. Eu vejo Elias se levantando, queridos irmãos, pela força da comida, mas quando a força acaba, ele vai para a caverna, porque ele não quis sonhar de novo. Deus tenta, eu falo tenta, porque Deus deu a nós livre-arbítrio, preste atenção nisso. Deus tenta colocar sonhos em Elias. Você vai ungir 2 reis e você vai consagrar um substituto. Elias não aceita o sonho. Ele consagra Eliseu à força e não consagra os reis. Deus tem que entrar dentro da caverna e falar: o que você está fazendo aqui? E aí Deus sai da caverna: Elias, vem para fora. Mas ele não quer sonhar mais. Mas como ele é fiel, como Deus tem um projeto, a misericórdia de Deus sobre o fiel, ele vai ser levado aos céus numa carruagem de fogo, mas sem realizar o que Deus ordenou a ele. Então o segredo de tudo é ser fiel, mas há um segredo maior ainda, melhor ainda, que é ser fiel e sonhar os sonhos de Deus. Se parar de sonhar, acabou. Então Elias vai para debaixo do zimbro, decepcionado, sem esperança, e não quer saber mais. E eu sei que eu estou falando para pessoas aqui, embora 2 ou 3, que não quer saber mais, que não quer aceitar o que Deus tem. Pelo amor de Deus, pega a sua tolice e joga na lata do lixo. Pastor, mas se eu sonhar e o meu marido não mudar, se eu sonhar e a minha esposa não mudar, se você sonhar, você vai estar de pé todos os dias. Você estará alimentado todos os dias. Você terá motivos todos os dias. É você que vai sobreviver quando sonhar. Não interessa o que vai acontecer, interessa que Deus é fiel. Deus é honesto. Sonha. É interessante que no sonho noturno, nós temos cerca de 20 a 30 sonhos por noite. E no sonho acordado? Tudo que passa diante de nós temos que projetar. Por isso que uma pessoa animada é uma pessoa que sonha. É uma pessoa que quer chegar, que quer fazer. Então, toda hora ela, vamos entrar na cabeça do empreendedor, certo? Aí ele chega aqui na cidade, olha para cá e fala assim: olha rapaz, aqui não tem a pizza Profutrócio, estou inventando o nome. Não tem. Rapaz, se eu abrir, vou estudar. Aí chega o camarada que trabalha com um espetinho misto de queijo com carne, disso e daquilo, com bacon em cima, não sei mais o que faz. Não tem aqui. Ele está sempre bolando alguma coisa.
Ele quer criar, ele quer chegar. Pastor, isso aí é ilusão. Não, isso aí faz a pessoa ter olhos abertos toda hora, ver toda hora. E se a pessoa tem equilíbrio e tem Deus, vai acabar chegando no lugar onde as coisas se realizarão. Está entendendo ou não? Está difícil de entender? A pessoa que sonha, ela é criativa. Rapaz, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou chegar não sei aonde, vou levar não sei o quê. A pessoa que sonha em ser usado por Deus, a que sonha de verdade, não é aquela que está se iludindo. Nós não estamos falando de ilusão, nós estamos falando de sonho. A pessoa que sonha ser usado por Deus, ela quer ficar perto de quem é usado. Ela quer imitar pessoas, a fé de pessoas que são usadas. Ela quer ouvir pessoas que são usadas. Ela quer aconselhar-se com pessoas que são usadas. Como é que faz? Como é que chega? Como é que é? Eu também quero. E é tão gostoso que quando você aconselha quem de fato quer, tudo que você fala, a pessoa passa a fazer no outro dia. Porque há sonhos. A pessoa que sonha em ser rainha do lar, intercessora do lar, coluna do lar, ela vive estudando uma forma melhor para abençoar a sua casa. Ela não fica pensando, meu marido não vale nada. Ela está pensando, o que Deus quer que eu faça nesta casa. Ela é uma mulher que cuida do lar de maneira especial. O homem que verdadeiramente é sacerdote da casa, ele quer olhar para dentro dessa casa e fazer diferença como sacerdote. O que eu posso melhorar? Como que eu posso levar a minha família? Aí vem aquela questão, em seus passos, o que faria Jesus? Se Jesus fosse esse esposo desta casa, o que ele faria? Como ele comportaria? Se Jesus fosse a mulher, a esposa desta casa, como que ele viveria? Como que ele se comportaria? Se Jesus fosse filho desses pais que você tem, como ele se comportaria? Em seus passos, o que faria Jesus? Como viveria Jesus? É hora de levantarmos-nos para sonhar mais. Há um poder tremendo quando a gente sonha. Por isso que Deus é um implantador de sonhos. Ele é um semeador de sonhos. Ele é um semeador de promessas. Ele é o Deus que abre a boca dizendo, eu quero assim, faça assim, vá para ali, vá para cá. Ele está implantando em nós atitudes que devemos tomar como sonhadores, que sonham os projetos de Deus. Aleluia. Por isso o versículo clássico da nossa caminhada, o versículo clássico da fé é: a fé é a certeza das coisas que, não, é que se esperam. A fé é a certeza das coisas que se esperam. O que é esperança? Sonho. Quando você tem fé, você tem sonho, você tem esperança. E nós cristãos, como diz Cortella, não é a esperança em si, é a esperança do verbo esperançar, que é esperar fazendo alguma coisa. É a esperança que me leva para frente. É a esperança que me faz ousar naquilo que eu estou olhando para frente. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das que não se veem. A convicção dessas coisas. Então, eu posso aqui parafrasear e dizer: a fé é a certeza dos sonhadores que sonham a vontade de Deus.